Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Alegria vê-lo, ainda que virtualmente. A professora Marília está por aqui também, Tudo bem, chegando professora aí. Marília, tudo jóia? Alegria Esperando a vê-lo, pessoa pessoal. entrar, É, não sei se tem mais gente para entrar, eu só vou, começando o nosso evento, esperar um pouquinho até lá, se chegar um café que eu pedi aqui, que eu tô aqui no hotel. Cheguei agora da tá. palestra, daí eu vou só sair para poder pegar o café para ir tomando enquanto a gente vai estar batendo esse E papo aqui. você está onde, Silvano? Eu estou em Fortaleza, cara, tá tendo um congresso nacional nosso das procuradorias. Daí eu tava até agora, mandei lá no grupo que eu tava esperando. A última palestra foi a do ministro Salomão. Daí eu queria verificar que queria falar, se ele ia falar alguma coisa sobre o projeto, tudo, mas ele não falou, não. Pensei que Aham. falaria. O pessoal atrasa um pouquinho, sempre dá assim umas 10 pessoas, mas a gente é uma conversa bastante informal assim. Nosso grupo de pesquisa, nós começamos desde 2020, né, Marília? Eu Sim. e a Marília, como líderes, a gente começou com leitura de livros de referência, sobretudo em teoria da responsabilidade civil. Lemos muita coisa, cara. E aí, até acho que foi 2020 e 2021. A gente se encontra sempre uma vez por mês, no último dia do mês. Na última, sempre na última quinta, eu acho, Quinta. né? Às 19 horas. E a gente abre para o público geral, mas a maior parte dos frequentadores assíduos são ou doutores de outras instituições, ou mestrandos e doutorandos nossos, né? A gente tem uma turma boa aí que participa com a gente, mas tem graduando, tem Sim, tem o mestrando. pessoal da graduação, né, tá lá que também frequenta Uhum. aqui, mas eles são mais sazonais, né? Eles se empolgam, começam a frequentar os encontros, aí daqui a pouco muda o semestre, muda os projetos, eles vão abandonando. É isso. A gente já recebeu muita gente. A gente faz também uma publicação anual, né? Aliás, eu preciso até cobrar o nosso, né, para a gente lançar. A gente estimula as pessoas a escreverem seus artigos e a gente publica uma obra conjunta. Já tem a primeira do ano passado, está para lançar, a gente está trabalhando na segunda desse ano. Ah, que massa. E a gente recebe gente do Brasil inteiro. Hoje o coro tá um pouco. O pessoal está chegando ainda, mas na hora que você quiser começar, a gente manda bala aqui. Ah, tá. Eu não sei o que você acha. A gente já começar, porque depois disso eu ainda tenho mais uma aula para dar, cara. Daí, Eu por imagino. isso. Eu estava preocupado com isso que você tinha me falado. Então, Então, que eu vou dar uma aula ainda lá para Caruaru, ainda é, distante também, mas vou dar uma aula para lá, né? Então, aí se tudo puder, daí bem. eu posso compartilhar um slide com vocês. Eu não sei como é que o pessoal faz, se faz compartilhamento ou não. Dá para fazer aqui. Deve estar aparecendo o share screen ou Ah, compartilho. então E aí, pronto. é. Então, vou começar formalmente. Vou fazer a apresentação do nosso convidado, Ah, passar a então palavra pronto. Aí depois eu compartilho. para a professora Marília, dar boas-vindas. A gente vai. Então, boa noite a todos. Muito obrigado por terem comparecido a esse encontro de setembro do nosso grupo de pesquisa de direito privado no século XXI. Com muita alegria, nós recebemos o professor Silvano Flúmiga. Falei correto ou é Fluminhan? É Fluminha, vai estar. Fluminhan, é francês, né? O professor Silvano é doutor, mestre e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, procurador do Estado de Pernambuco, é professor na Federal da UFPE, professor visitante da USP de Ribeirão, tem uma série de outros predicados, com vários livros publicados e vários artigos também. É um amigo querido, teve na assessoria do STJ, escolheu como tema para nossa abordagem hoje algo relacionado ao projeto de Código Civil, falar do tema da impenhorabilidade no projeto de reforma. O professor Adson Leal está em aula, mas ele tinha indicado que é um tema da predileção dele, que ele vem pesquisando,
a gente grava e posteriormente ele vai ter acesso a isso. A gente não divulga em YouTube, nada, mas os pesquisadores acabam tendo algum tipo de acesso, né? Professora Marília, como co-líder, nossa chefe, mestre aqui, lhe passo a palavra. Professor Silvano, em primeiro lugar, agradecer, né, a sua disponibilidade, a generosidade de vir aqui compartilhar seus conhecimentos conosco, né? É sempre muito gratificante receber os convidados aqui. O pessoal vai chegando aos poucos, né? O professor Fábio, que está no iPhone, ele já se justificou no chat que não vai poder abrir a câmera por enquanto, porque está em trânsito. Ele, inclusive, é o coordenador da nossa obra coletiva. Nós somos poucos, mas somos muito empenhados. Né? O nosso objetivo aqui é exatamente debater essas questões mais candentes, né, do direito privado. Nós começamos, de fato, com a responsabilidade civil, mas a gente já tratou de muitos outros temas, né? Tem temas de direito de família que voltam recorrentemente, principalmente algumas coisas ligadas à responsabilidade civil também, né, dos pais na contemporaneidade, mas já tivemos contratos, enfim, temos temas variados que rondam aqui a nossa agenda. Então, para nós é uma alegria e uma honra recebê-lo, né? Mesmo com todas as dificuldades no quarto do hotel, nós autorizamos que o senhor pare para ir lá buscar o café. Ninguém vai maldar a sua e dar as boas-vindas, né? Dizer que assim para nós é sempre uma alegria renovada, né? Ter aqui uma pessoa tão proeminente para discutir um tema tão importante como a empenhorabilidade. Seja bem-vindo e fique à vontade. Muito obrigado, para mim é uma honra. Obrigado, professora Talá, obrigado, professora Marília. O Fábio eu conheço das procuradorias. Eu não sei se ele ainda continua como procurador de Estado do Mato Grosso do Sul, mas eu lembro que quando eu entrei na PGE, ele já estava brilhando já nas procuradorias. Eu não quero entregar a idade, porque esse ano eu debutei, né, na PGE de Pernambuco, 15 anos, e ele já era um procurador muito conhecido lá da PGE do Mato Grosso do Sul, né? Eu lembro que nos primeiros congressos de procuradoria, que é esse que eu estou aqui agora, eu acho que só tinha eu e ele apresentando o trabalho em direito civil, né? Todo mundo vai para o direito público e a gente tentando falar um pouquinho sobre direito civil naquele momento. E daí a gente acabou se conhecendo por causa disso. Eu lembro que na época ele estava concluindo o doutorado dele com a professora Giselda. Não sei se eu estou enganado. É isso mesmo, Fábio? Eu acho que era, né? Tava terminando já o doutorado com a professora Giselda lá na USP também. Mas estou vendo, acho que o professor Matheus Pereira também, que é da Católica de Pernambuco, acredito que seja o Matheus da Católica também, que está aí presente. E então vamos começar, né, o que eu me propus a debater com vocês. E esse tema da impenhorabilidade ele surgiu em um convite também para falar sobre reforma, mas foi um aspecto bem pontual em uma mesa que o Atalá estava falando sobre prescrição, eu lembro na UAB Pernambuco, e eu dividi a mesa com o professor Carlos Elias. E eu fui falar com o Carlos Elias sobre um conceito que me chamou a atenção no projeto, que era o conceito de empresa familiar, né, e o que viria a ser isso. E daí, a partir disso, a gente tem um grupo de pesquisa também na UPR, a gente estava discutindo nas últimas semanas sobre esse tema da empenhorabilidade. Então, a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, com um pouco mais, não só essa polêmica inserção, ou tentativa de inserção da ideia de empresa familiar, mas todo o contexto do 391A e também algumas aparentes incompatibilidades ou incongruências do artigo 391A com outros dispositivos, inclusive do projeto de reforma. Então, vamos tentar ver esse estudo que eu estou fazendo, se vocês concordam ou discordam desses pontos. Então, vamos lá. Começando aqui deixa eu tentar agora, vamos ver se eu consigo. Pronto, aqui. Vocês estão vendo a tela? Tá dando para compartilhar? Então, vamos lá. Quando a gente fala em penhorabilidade, porque eu não sei se tem aluno de graduação ou aluno de mestrado, doutorado, lógico que a gente está pensando em uma ideia de garantia patrimonial por parte do credor. Em qualquer obrigação, a gente pensa que a obrigação ela serve ou ela surge para ser satisfeita e a satisfação natural de uma obrigação é o pagamento. E caso não haja pagamento,
seja pela forma natural, seja pelas outras formas de pagamento previstas no Código Civil, a gente vai tentar fazer com que haja uma espécie de adimplemento forçado, né? O inadimplemento vai gerar medidas de constrição ou medidas de coerção para que haja a extinção da obrigação pela forma de pagamento de alguma forma, seja ela uma forma natural, voluntária, seja ela uma forma forçada, né? E o patrimônio do credor, o patrimônio, perdão, do devedor, ele acaba surgindo como um parâmetro para que a gente chegue a esse resultado, que é, lógico, a ideia da extinção da obrigação. Então, o patrimônio acaba sendo, gerando essa garantia. E a partir dessa ideia que a gente vai ter agora que compatibilizar dois interesses, né, o interesse do credor em receber a obrigação, receber o pagamento, receber o que foi acordado como prestação, e, por outro lado, eu vou ter também o interesse do devedor em preservar uma parcela do seu patrimônio. A gente vai surgir algumas regras de tentar compatibilizar o interesse do devedor com o interesse do credor, e uma das formas previstas pelo ordenamento para tentar compatibilizar esses dois interesses é a ideia de impenhorabilidade, né? Uma ideia em que você tem uma restrição ao caminho natural do patrimônio ser a garantia do débito por parte do devedor. E o que é interessante, agora eu vou falar um aspecto positivo do projeto de reforma, é o reconhecimento que, ainda que de uma maneira indireta, que o patrimônio ele não é algo, um conceito único no Código Civil, ou não é um conceito único no direito civil. É óbvio que a gente, trabalhando o tema, estudando o tema, a gente vai saber essa afirmação, isso é muito, e não é uma ideia nova, né? Eu peguei um texto para a gente conversar e dialogar até no dia de hoje, um texto do Fernando Noronha, da década de 90, que ele vai falar sobre patrimônios especiais, né? E vai falar sobre patrimônio de afetação e patrimônios especiais. Ou seja, eu tenho, lógico, o patrimônio geral do devedor, mas eu posso também estabelecer parcelas patrimoniais que vão garantir partes da dívida, se é isso que a gente, se é dessa forma que a gente pode pensar. A gente pode pensar que o próprio devedor pode afetar uma parcela do seu patrimônio para determinada atividade, a gente vê isso muitas vezes com criação de tipos societários, mas a gente vê também patrimônios especiais quando você tem um espólio, no caso do falecimento de uma determinada pessoa. A gente pode pensar em patrimônio especial também quando você vai constituir, por exemplo, algum tipo de empreendimento imobiliário ou uma incorporação imobiliária. Então, a ideia de você ter patrimônios especiais não é uma ideia nova, é uma ideia que já existe no direito brasileiro, e não é uma ideia que é desconhecida de quem estuda direito civil. Mas a gente tem a previsão, agora no projeto de reforma, de um artigo, o 391A, que estabelece um patrimônio especial, que eu chamo de patrimônio de afetação, que ele visa ter uma garantia de impenhorabilidade da ideia do patrimônio mínimo, ou seja, uma incorporação no Código Civil, uma tentativa de incorporação no Código Civil de uma teoria já conhecida do professor Luiz Edson Fachin, defendia, lógico, não estou falando que é dele, que ele criou a teoria, mas ele projetou a teoria, lógico, depois que ele fez essa projeção, e depois como ministro do Supremo, ele levou essa teoria para alguns julgados no Supremo Tribunal Federal, e lógico que isso teve também repercussão nessa rede, que ela é uma rede muito mais organizada do que, se é que eu posso falar assim, que é a nossa, mas é porque eu tenho, pelo que eu dialogo com a Atala, a gente tem uma rede mais próxima da ideia de direito civil contemporâneo. Eu não gosto de colocar em caixas, né, mas a gente tem um diálogo, pelo menos eu tenho um diálogo muito maior com aqueles que se auto-intitulam da linha do direito civil contemporâneo do que do direito civil constitucional. A rede do direito civil constitucional é uma rede é, muito integrada, né? Então, daí você teve o ministro Fachin com a sua tese, isso repercutiu com o professor Tepedino no Rio de Janeiro, e acabou que isso ganhou
alguma discussão no Brasil e ao ponto de chegar a ser inserida a ideia de patrimônio mínimo no artigo 391-A, que é uma ideia de impenhorabilidade a partir de patrimônio de afetação, ou seja, uma parcela do patrimônio que seria impenhorável. E eu tenho a ideia tradicional das impenhorabilidades. Tá até aqui um erro de conjugação, que depois eu preciso corrigir o impenhorabilidades específicas. Tá faltando um S aqui no slide que eu preparei hoje aqui para vocês. Mas eu tenho a ideia tradicional do 833 do CPC, que é listar bens que seriam impenhoráveis, ou situações ou circunstâncias que seriam impenhoráveis. Então, eu tenho duas formas de impenhorabilidade em um artigo. Lógico que ela não está tão automática assim, mas a previsão ela acaba estabelecendo essa ideia de um patrimônio impenhorável, que seria esse patrimônio de afetação, que é para garantir o mínimo existencial da pessoa natural, principalmente, e eu tenho algumas impenhorabilidades específicas. Então, a gente vai acabar percebendo que na lista do 391A, que a gente vai fazer a leitura logo em seguida, eu tenho seis, principalmente seis, que eu destaquei, situações que geram impenhorabilidade. Eu tenho patrimônio mínimo, tá? Que é essa ideia de um patrimônio de afetação, uma impenhorabilidade de patrimônio e não de um bem específico. Eu tenho a previsão de um salário mínimo como sendo impenhorável, o que isso gera uma certa incongruência, ou pelo menos incompatibilidade ou antinomia com o Código de Processo Civil, porque ele não vai falar da renda da pessoa, ele vai falar, olha, um salário mínimo é impenhorável, então agora você vai poder penhorar o que passar de salário mínimo. Né? A contrário senso é basicamente isso que o projeto de reforma ele acaba prevendo. Tá? Eu tenho uma outra previsão que tem uma certa incompatibilidade que a gente vai ver com precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, que é a previsão da impenhorabilidade do módulo rural, ou seja, um módulo rural seria impenhorável, e não o conceito que o Supremo dá para a gente de impenhorabilidade, que é a pequena propriedade rural e que chegaria até 4 módulos rurais. Tá? Então, a gente já tem uma outra polêmica em relação a essa impenhorabilidade aí. Tenho a sede da empresa familiar, que é outro conceito que é o que me chamou a atenção para o artigo, né? O que vem a ser empresa familiar, né? O que vem a ser isso, que é um não conceito jurídico, eu considero, eu não consigo ver. Eu tentei pesquisar, achei alguns trabalhos no direito português sobre a definição do que é empresa familiar, mas não sobre a ótica de proteção do patrimônio, mas sim sobre a ótica da administração e sucessão de pessoas jurídicas empresárias. Tá? A gente vai chegar e vai debater um pouquinho o que vem a ser isso. Aí depois ele cria o conceito de casa de morada, que seria uma ideia de contrapartida à ideia de bem de família, que a gente tem que observar e fazer essa leitura com outros dispositivos do projeto de reforma. E tem uma outra que eu achei também interessante, que seria valores que a pessoa recebe do Estado a título de assistência social. Esse é o termo, tá? Valores que a pessoa recebe não é benefício assistencial, é valores que a pessoa recebe do Estado a título de assistência social. Por exemplo, o Atalá, que é magistrado do TJDF, se ele receber, por exemplo, um auxílio alimentação, um auxílio voltar a estar, por exemplo, se eu receber, por exemplo, quando eu fui assessor do STJ, eu não peguei, mas eu tinha direito a receber um auxílio moradia. Se eu usasse o auxílio moradia, poderia ser uma assistência social, se eu pudesse considerar assim, em um sentido bem lato, que seria pago pelo Estado em sentido lato, né? Porque ele fala em valores que a pessoa recebe do Estado a título de assistência social ou qualquer coisa que venha a ser esse conceito. Não fala que é benefício assistencial ou benefício previdenciário, não é nada disso. É valor que a pessoa recebe do Estado a título de assistência social. Então, são essas as 6 impenhorabilidades previstas no artigo 391-A. E agora a gente vai tentar fazer, está muito pequeno o artigo, os 2 artigos, mas é só para a gente ver um paralelo, como o nosso grupo é pequeno, dos 2 artigos que tratam da impenhorabilidade, o do projeto, que é esse 391-A, e o do Código de Processo Civil. São 2 técnicas de legislar
bem interessantes. Eu prefiro a do CPC, não vou mentir. Ele simplesmente fala, são impenhoráveis, e faz a lista. Conseguem perceber? Eles são impenhoráveis e faz a lista. É muito uma técnica simples e direta. Ele fala assim, são impenhoráveis e vai a lista, inciso 1, tal coisa, inciso 2, tal coisa, e por aí vai. Como é que preferiu o potencial legislador no projeto de reforma? Olha como é que está a redação. Ele já começa assim, ó, salvo para cumprimento de obrigação alimentar, o patrimônio mínimo existencial da pessoa, da família e da pequena empresa familiar é intangível por ato de discussão do credor. Ou seja, até esqueceram também um pouquinho, com todo respeito, a ideia da linguagem fácil, né? Do ministro Barroso. Então ele já começa um pouco diferente, né? E daí depois ele vai falar assim, além do salário mínimo a qualquer título recebido, bem como dos valores que a pessoa recebe do Estado para os fins de assistência social, considera esse patrimônio mínimo e como tal impenhoráveis, e daí ele vai listar para a gente a casa de morada, o módulo rural, que é o único patrimônio do devedor, a sede de empresa familiar, quando ela serve de morada do devedor, e depois também nos parágrafos ele acaba estabelecendo também os bens que servem para garantir ou para substituir os obstáculos que uma pessoa com deficiência venha a ter. Então, o primeiro ponto em relação a esses dois dispositivos é que a redação do CPC ela é melhor, tá? Eu ainda não, para poder fazer a leitura do CPC, basta eu ler uma vez que eu consigo entender o que é empenhorável. A do 391A eu preciso ler umas 2 ou 3 vezes para entender o que o legislador ou o pretenso legislador quis dizer. Porque ele não faz uma lista, ele joga um pouquinho, depois vai e joga o outro. Mas eu acabei identificando, na verdade, são 7. Né? Tem mais uma que não está aqui nesse slide, tem mais uma empenhorabilidade, são aqueles bens que servem para superar barreiras para a pessoa com deficiência. Então, ela estabelece 7 empenhorabilidades. Eu coloquei no slide 6, mas são 7 empenhorabilidades que a gente vai encontrar. Tá? Uma de ordem patrimonial, tá? E as outras são empenhorabilidades específicas. Tá bom? Quando a gente fala em patrimônio mínimo, que essa é a base do 391, porque essas empenhorabilidades específicas, que são patrimônio mínimo já, vamos dizer assim, que seriam já identificados como mínimo e pronto, e não teria maiores discussões, que foi esse o objetivo do projeto. Quando eu fui pesquisar a teoria do ministro Fachin, complementada pelo professor Tepedino, a gente vai encontrar que esses são os argumentos centrais. Tá? Eu tentei trazer para a gente aqui para debater. São argumentos genéricos, tá? Centrais à garantia da dignidade da pessoa humana, né? Que pode ser muita coisa, né? E pode não ser nada quando é muita coisa, mas eu gosto sempre de um texto de dignidade da pessoa humana, de um texto do meu orientador de mestrado, que eu acho o melhor texto sobre esse tema, que é o professor Antônio Junqueira de Azevedo. Naquelas coletâneas que ele tem de artigos, ele tem um texto sobre dignidade da pessoa humana, e mesmo Junqueira, que eu acho genial, assim, que é minha grande referência, chega um momento do trabalho dele que ele faz um salto. Ele vai lá e faz uma afirmação sem uma comprovação maior. Ele faz um salto e eu falei para ele na época quando eu era orientando dele, né? Lógico, eu defendi o mestrado numa quarta e o professor Junqueira teve o derrame que acabou veio a falecer no sábado. Foi um momento de muito sofrimento, de muita o alívio da conclusão durou 2 dias pelo sofrimento, pelo falecimento da minha grande referência no direito, que é o professor Junqueira, né? E daí o professor Junqueira, eu tive a oportunidade de falar isso para ele, assim, eu falei, professor, eu vejo muito nesse artigo da dignidade, eu vejo muito da sua religiosidade, ele era católico, a gente consegue perceber isso muito na ideia dele. Percebo também, ele traz alguns conceitos de biologia, porque tinha um filho dele, um filho do professor Junqueira, que ele fez biologia, então ele traz alguns conceitos de biologia para o artigo dele, para a aula dele. Eu percebi esse conflito nesse texto, mas chega um momento que ele não consegue explicar muito, muito, que mesmo ele não consegue explicar o que viria
a ser dignidade da pessoa humana, e ele faz um salto e fala de imperativo categórico kantiano e traz a vida como um imperativo categórico, e tudo aquilo que está ligado à ideia de proteção da vida seria a dignidade da pessoa humana, aquilo que se afasta disso seria indigno. E basicamente a construção ela caminha nesse sentido, mas é algo muito vazio, tá? Daí depois eu tenho algumas consequências práticas, algo que não é também comum para quem estuda direito civil, que é aquela proibição da doação universal, né? A proibição da doação inoficiosa. Daí vem essa ideia do mínimo existencial, e daí, lógico, a gente vai trazer alguns aspectos constitucionais dos direitos sociais que são previstos. Então, se eu tenho previsão de direito à moradia, tenho a previsão de direito ao lazer, para garantir esses direitos, eu preciso, seria o mínimo que qualquer pessoa precisa ter. Então, seria uma espécie de um cálculo do que seria necessário para atingir aqueles direitos que estão previstos na Constituição, como moradia, vestuário, alimentação, lazer, que são os direitos básicos de qualquer pessoa natural. A justificativa também para a teoria do patrimônio mínimo é a ideia de despatrimonialização ou repersonificação do direito civil, que eu acho interessante a ideia, mas eu sempre falo para os meus alunos assim, viu, Atala? Eu falo assim, olha, quando a gente trabalha direito civil, e principalmente quando tem algum aspecto patrimonial, a grande preocupação do legislador civil é quem vai ficar com o dinheiro, né? Então, ainda que a gente tente caminhar para a ideia de despatrimonialização, a patrimonialidade ela é muito presente no direito civil. Ela não é afastada completamente. E essa preocupação ela está praticamente num princípio que é o princípio, para mim, máximo de aspecto patrimonial que o Código Civil tem, e não é muitas vezes falado, que é o princípio da vedação e enriquecimento sem causa. Isso mostra que é o princípio que guia várias normas e vários artigos, várias regras do Código Civil. Então, ainda que haja uma tentativa de despatrimonialização, ela não consegue ser tão ampla igual ela é falada replicada por aí. E vamos dizer assim, o último objetivo que a gente pode falar da teoria do patrimônio mínimo é a ideia de reavaliação de estruturas sociais e econômicas, para poder garantir que as pessoas tenham um mínimo de renda para que atinjam aqueles objetivos sociais que estão previstos lá a partir do artigo 6º da Constituição, tá? Feito isso, né, dessa ideia do que viria a ser o patrimônio mínimo, o legislador começou a optar por estabelecer o que seria esse patrimônio mínimo. Então, o 391A é uma tentativa de estabelecer, olha, patrimônio mínimo é um conjunto de bens para garantir esses direitos. Isso não é falado expressamente no Código, mas ele fala que você garante o mínimo existencial. Mas o que já é considerado o mínimo existencial, ele vai listar. Daí ele vai falar para a gente em salário mínimo e aqueles valores pagos a título de assistência social. Então, olha só, salário mínimo, então daí a gente vai entrar na discussão sobre a impenhorabilidade do salário, né? O CPC, ele tentou, quando ele foi criado, ele tentou estabelecer uma penhorabilidade do salário, né? Isso foi vetado. Foi vetado no 833. Mas ele não foi vetado, pessoal, por isso que eu falo que o salário ele não necessariamente ele é impenhorável. Ele é previsto a penhorabilidade do salário para débito alimentar. Você pode estabelecer, inclusive com preferência ao pagamento, como preferência em relação, por exemplo, à prisão civil por dívida, você pode estabelecer que o seu empregador ele faça um desconto de até 50% da sua remuneração para pagar a pensão alimentícia. Isso demonstra que você pode ter constrição do salário, tá? Então, nas ações de família, né, quando eu tenho a regulamentação dos procedimentos especiais e no cumprimento de sentença de obrigação alimentar, e na execução de obrigação alimentar do CPC,
eu tenho a previsão de destinação de 50% do salário para pagamento de pensão alimentícia, isso mostra que essa impenhorabilidade salarial ela não é plena, mesmo no CPC. Tá? Mas o CPC não estabeleceu vamos dizer assim, uma vedação completa, porque ele estabeleceu que para a obrigação alimentar seria possível penhorar. E o STJ ele tem caminhado, em alguns momentos, para permitir uma penhora do salário, caso você não consiga você não consiga êxito com outras formas de constrição do patrimônio, e com uma ideia que parece para mim muito lógica, de que se você voluntariamente pode dispor de 30% do seu salário para pagar um consignado, você poderia dispor também, ou pode ser considerado penhorável, esse percentual em situações excepcionalíssimas. Só que a ideia do legislador, no 391A, do legislador, que agora é legislador porque é o projeto, né? Então posso já falar em legislador mesmo, né? A ideia do legislador nesse caso venha a ser aprovado o projeto, é estabelecer uma impenhorabilidade maior ainda, uma impenhorabilidade quase que absoluta, que é o de um salário mínimo. Esse realmente seria impenhorável. Um salário mínimo por mês do camarada, isso não poderia ser objeto de penhora. Isso vai encontrar alguns obstáculos em relação, por exemplo, à poupança. A poupança fala em 40 salários mínimos. A gente tem essa outra situação em relação à verba alimentar, ou seja, para a verba alimentar você fala em 50% do salário. Ó, pessoal, chegou o café. Eu posso pegar aqui rapidão? Dar uma pausa um segundo e já volto, tá? Tá Por bom, já volto favor, rapidinho. por favor, por Vamos lá. favor. Agora, muito interessante essa abordagem, né? Tem um monte de coisa. O pessoal não sei se tem o pessoal da equipe que está das Olimpíadas de Direito Civil aí que vão gostar dessa discussão. Tem que levar uma bandeja? Eu quero levar uma bandeja. Aqui, falou. Vamos ver. Obrigado. A demora que está assinar então tudo. Obrigada. A gente precisa organizar também, e eu comentar, acho que vai ter mais, a gente está em setembro, outubro, novembro, né? Tem alguns encontros programados, depois a gente faz uma pausa para o ano que vem. Mas quem quiser mandar sugestão de tema, de palestrante, manda lá no nosso chat do WhatsApp. Então, pronto. Aí, eu deu o tempo, foi rapidinho, já tô aqui de volta. Mas daí, olha só, daí além dessa impenhorabilidade de um salário mínimo que está previsto, a gente tem essa previsão polêmica da impenhorabilidade da sede de empresa familiar. Daí, quando eu falei com o Carlos Elias, que o Carlos Elias é amigo nosso em comum e ele está na comissão, né? Mas eu falei brincando com ele. Eu falei que eu conheço algumas empresas familiares no Brasil, né? Daí eu falei, eu lembro do Banco Safra, do Grupo Votorantim, né? Então, vamos tentar trabalhar o que seria a sede da empresa familiar que seria impenhorável, né? Primeiro, o que vem a ser empresa familiar? Né? A gente não, eu falo assim, a gente tem alguns conceitos que eles precisam de um pouco mais de determinação para você colocar no código, ainda mais quando você vai colocar como uma exceção, que é a ideia de impenhorabilidade. Né? Eu não tenho uma definição do que vem a ser. Se eu falo, por exemplo, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, eu tenho um critério objetivo que é o critério do faturamento. Então, a partir do faturamento, você faz enquadramento de uma pessoa jurídica como microempresa. A partir do faturamento, eu faço enquadramento dela como empresa de pequeno porte. Agora, empresa familiar eu não tenho. Então, daí eu fui tentar pesquisar o que vem a ser esse conceito de empresa familiar. Daí, no direito português, eu achei alguns textos que falam sobre o controle societário, o poder de controle, né, naquela tese do professor Comparato, que é para SA, né? E o Calixto atualizou, né? O professor Calixto atualizou.
eles falam de poder de controle para a sociedade anônima, né? Mas daí o pessoal que escreve sobre empresa familiar, sobre esse texto, sobre esse tema, eles falam que o controle fica por parte de uma mesma família, né? Então de um mesmo grupo familiar. Mas eles falam não só o controle, mas também a sucessão. Então, ou seja, você não abre a sucessão para terceiros. Então você tem um controle por um grupo familiar e a sucessão da pessoa jurídica ela vai para pessoas da mesma família. Esse conceito, com todo respeito, do ponto de vista da penhorabilidade ou impenhorabilidade, ele é quase que irrelevante, porque isso não tem muito razão de ser, né, esse aspecto. Mas daí eles vão avançam, eles falam o seguinte, olha, para ser impenhorável é preciso que a sede da empresa familiar ela seja a única morada da família. Opa, daí agora já começa a ser interessante. Então, não é, ou seja, tem que ser uma família que administra uma empresa familiar ou qualquer que seja esse conceito, que eu acho até melhor se o projeto avançar, que eles optem pelos termos microempresa ou empresa de pequeno porte, para ser um critério mais objetivo relacionado a faturamento, né? E eles estabeleçam que seja a sede também conhecida com a única moradia daquela determinada família. Isso vai causar uma contradição com um parágrafo único desse dispositivo. Por quê? Porque no parágrafo único do dispositivo ele faz uma exceção à ideia de bem de família. Ele fala, se o bem de família for de alto padrão, que também não é definido o que vem a ser alto padrão, você poderia penhorar, vender, e o que seria impenhorável seria 50% do valor. Essa previsão ela não encontra respaldo para a impenhorabilidade da sede de empresa familiar. Então, se você tem um imóvel de alto padrão, eu recomendo que você estabeleça como a sede da sua empresa familiar aquele imóvel, porque daí você teria uma impenhorabilidade absoluta, de acordo com o que está previsto no 391A, né? O 391A, se eu não não tenho uma empresa familiar sediada no imóvel de alto padrão, 50% do imóvel seria penhorável. Se ela é a sede da empresa, daí não. Daí você afasta aquela possibilidade de penhora de 50%, o que é esquisito, é estranho essa previsão. Mas tem uma impenhorabilidade a partir de um conceito que ainda era estranho do ponto de vista dogmático. Daí depois você vem para uma outra ideia de mínimo existencial, que é a ideia da casa de morada, né? E a gente pode fazer um contraponto, o abandono da ideia de bem de família para essa impenhorabilidade. Por quê? Quando você estabelece como casa de morada, e ele fala como o único bem que a pessoa tem, né, para você ser impenhorável, o lugar onde você mora tem que ser o seu único patrimônio, que é diferente da ideia de bem de família. A ideia do bem de família é eu posso ter mais de um, se eu morar nele, ele é impenhorável. Conseguem perceber? Essa é a ideia do bem de família. Eu posso ter 5 imóveis, mas o que eu moro, o que eu vivo com a minha família, esse bem, ele é impenhorável. A ideia do bem de família é essa. Um dos bens que eu tenho, ele é impenhorável porque é meu bem de família. A ideia da casa de morada, que foi estabelecida como critério para o mínimo existencial, ela só é protegida, ou dá a impressão de que só há proteção se for o único imóvel que aquela família tenha. E, além disso, é estabelecido no parágrafo a ideia da morada de alto valor, né, de alto padrão, que ele não fala o que vem a ser isso. Que daí, nesse caso, eu poderia alienar e você teria 50% só de preservação daquele valor. Então, você não tem a preservação do bem de família, ou seja, você afasta a ideia da dignidade, com todo respeito, que você vai leiloar o imóvel que a pessoa, expropriar o imóvel que a pessoa vive com a família e vai garantir um valor patrimonial. Então, a pretexto de você garantir a dignidade dessa pessoa, você vai tirar o lugar que ela mora e vai destinar 50% do valor para que ela se estabeleça em algum outro local, tá? E daí vamos lá para outra ideia de mínimo existencial do módulo rural, que é uma restrição também
ao que já foi consagrado no tema 961, de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Ele estabelece como impenhorável um módulo rural. E o STF ele não fala em um módulo rural, ele fala pequena propriedade rural, e essa aqui é a tese que foi fixada, está aqui para a gente poder ler, que ela vai representar até 4 módulos fiscais, até 4 módulos rurais. Então a gente. O que eu acho interessante é que quando se fala do projeto de reforma, falar assim, não, o que a gente veio foi consolidar a jurisprudência, né? Não falam isso. A gente veio consolidar, não, isso aqui não é consolidar, isso aqui é ultrapassar a jurisprudência do Supremo de uma maneira direta, né? Se você fala em 4, você estabelece um, você está alterando o que. E não tem problema nenhum em você alterar a jurisprudência do Supremo, do STJ, não vejo problema nenhum em você ter uma atualização do precedente através de decisão judicial, né? Eu lembro que até na minha passagem a estar lá pelo STJ, eu sei que você passou também. Eu não sei nem se. Quando as pessoas me perguntam assim, se o Atalay ele tá ou não tá, eu não sei se você tá agora ou não tá, porque você já foi algumas vezes, não foi? Já ficou lá no STJ algumas vezes ali. Eu não sei se você continua lá agora ou voltou para o TJDF, né? Eu lembro que teve um caso muito interessante sobre a lei de recuperação judicial, que com a mudança da lei 11.101, um dos temas que estavam afetados na segunda turma, que era um tema, acho que não, na segunda turma, na primeira sessão, perdão, que era um tema que era de relatoria do ministro Mauro Campbell, que depois acabou indo para as turmas de direito privado, que era uma discussão sobre como funcionava a penhora em execuções fiscais de pessoas jurídicas em recuperação judicial. O ministro Mauro ele desafetou o tema pela mudança legislativa. Ele falou: perdeu o objeto. Então você pode superar precedentes qualificados a partir de mudanças legislativas. Então, não há óbice em relação a isso. Mas eu acho que você precisa falar que você está fazendo isso. Então, e nesse caso não foi falado, né? Nessa hipótese, a gente tem estabelecimento de uma restrição ao que está estabelecido no tema 961 do Supremo Tribunal Federal. Aí depois eu tenho a impenhorabilidade ligada às pessoas com deficiência, né? Eu tenho a impenhorabilidade dos bens que servem para superar barreiras. Ele não estabeleceu que seria se ele entraria naquela ideia da morada de alto padrão. Então, se o bem servir para superar a barreira for um imóvel considerado de alto padrão, que a gente não sabe que venha a ser isso, não seria obstáculo, nesse caso, para existir a impenhorabilidade. Então, ele estaria protegido. Tá? Agora, a gente vai falar de algumas incoerências. Né? Além das incoerências que a gente pode, algumas dúvidas em relação ao 391A, a gente vai estabelecer algumas incoerências ao longo do próprio projeto. Né? O Código Civil atual, como todo mundo sabe, como a gente sabe, quando ele estabelece os direitos reais de garantia, né, hipoteca, penhor, anticrese, ele estabelece lá no 1428 caput que o credor ele não vai poder ficar com o bem garantido. Está aqui. Ó, né? É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. O projeto ele visa excepcionar essa regra. O projeto visa excepcionar essa regra. Então ele faz uma exceção. Ele vai falar, olha, se for autorizado no contrato, eu vou poder o credor vai poder ficar. Acontece que no parágrafo 5º do projeto, ele estabelece um parágrafo 5º, do parágrafo 1º ao 4º, que eu não trouxe aqui para a gente debater, porque não é objeto, ele estabelece a possibilidade de você de afastar essa nulidade da cláusula, vamos dizer assim. No parágrafo 5º, ele fala o seguinte, olha, a gente vai estabelecer a exceção da exceção que vai ser a regra. Então ele fala assim, prevalece a regra do caput, basicamente é isso, né? Prevalece a regra do caput, se o objeto da garantia ele for bem de família.
Então, olha só, no 391A, com a ideia do mínimo existencial e do patrimônio mínimo, ele estabelece um outro conceito. Ele parece se distanciar da ideia de bem de família ao falar de casa de morada, como um único bem protegido. Quando ele vai para o 1428, ele retoma a ideia de bem de família. Então, me parece uma incongruência do projeto. Tá? Então, se você está garantindo o mínimo existencial em um momento, e parece que o pretexto do parágrafo 5º do 1428 seja estabelecer a mesma ideia do mínimo existencial para o devedor, vamos dizer assim, hipotecário, para o devedor pignoratício, para o devedor anticrético. Então, você vai garantir para essa pessoa o mínimo existencial. Essa ideia não é a mesma, né? Então, tem uma mudança de ideia, tem uma mudança, o abandono da ideia de casa de morada, que seria o conceito novo, para a reinserção da ideia de bem de família. Então, tem um afastamento na parte geral, na parte geral não, na parte geral das obrigações, vamos dizer assim, eu tenho um afastamento nas obrigações e uma retomada aqui no direito das coisas. E daí depois, se a gente for avançar, a gente agora vai entrar em outra regra, outra incongruência, porque já tá avançando a hora, né? O Atala tinha falado que eu tinha que terminar até às 8, então vou tentar concluir para a gente poder debater até esse horário. Eu tenho outra incongruência que diz respeito aos alimentos, né? Quando eu tenho o tratamento da verba alimentar, eu tenho a inserção de uma regra no 1700C do projeto, e ele estabelece a expressão absoluto duas vezes. Olha só, o que os alimentos seriam absolutos. Eu tenho um pouco de dúvida em relação a esse termo absoluto. Eu lembro que o Junqueira sempre lembrava do Código francês, que inicialmente ele falava que a propriedade era o direito mais absoluto, né? Fazendo uma gradação do que já é absoluto para reforçar o argumento. E os alimentos eles são tratados de maneira absoluta em duas passagens no 1700C. Ele fala que os alimentos são absolutamente irrenunciáveis e os alimentos são irrepetíveis e absolutamente incompensáveis. Então, eu tenho duas previsões. E quando ele vai falar da penhorabilidade ou da impenhorabilidade, ele fala os alimentos são impenhoráveis, observado o previsto na legislação processual. Então, olha só, me parece que a penhorabilidade ela não é absoluta, porque ele usou no artigo essa característica duas vezes quando ele quis fazer o legislador estabelecer o que é absoluto. Ou seja, com a ideia de absoluto, ele quer estabelecer o que não cabe exceção, né? O que não há exceção. Então, eu não posso excepcionar o caráter irrenunciável dos alimentos, eu não posso excepcionar a incompensabilidade da verba alimentar. Mas em relação à impenhorabilidade, teoricamente eu posso excepcionar. Então, o verbo alimentar ela pode ser penhorável, mas em tese a regra é a impenhorabilidade. Mais uma vez, eu considero uma incongruência em relação ao 391A. Por quê? Porque a impenhorabilidade do 391A, ela fala o valor que você recebe de um salário mínimo. A verba alimentar pode ser mais do que um salário mínimo. Então, você acaba estabelecendo duas situações. Uma situação em que você recebe um salário mínimo e não é considerado verbo alimentar, ou não é alimentos, vamos dizer assim, você vai receber. Eu não consegui compreender o que o legislador quis dizer. Ele não falou verbo alimentar, ele falou alimentos mesmo. Então, se você receber como salário, só está preservado um salário mínimo. Se você receber como prestação alimentícia, está impenhorável mais do que um salário mínimo. Então, você tem uma incongruência aí, tá? Que precisa ser sanada. Então, a título de trabalho, você trabalhando, você tem só impenhorável um salário mínimo se o projeto passar na forma que está pretendida. Se você recebe o mesmo valor, mas a título de prestação alimentícia, a impenhorabilidade ela vai ser mais ampla. Ela vai ser toda a verba que você vai receber. Tá? Então, para mim, é mais uma incongruência.
E a terceira incongruência que a gente acaba percebendo é a ideia de você ter uma previsão de impenhorabilidade por ato negocial. Eu posso estabelecer em testamento cláusula de impenhorabilidade, ainda que ele não faz restrição. Aqui no artigo 1848, ele não faz previsão, não faz restrição, por exemplo, a unicamente as hipóteses de mínimo existencial, que me parece que seja o grande vetor estabelecido pelo projeto de reforma. O projeto de reforma ele é ressaltado como a adoção de uma ideia de patrimônio mínimo e a ideia do mínimo existencial. Mas quando ele fala, por exemplo, de uma outra área, como é a parte lá do direito sucessório, ele acaba estabelecendo que a impenhorabilidade seria ou decorreria de um ato voluntário. Então, com isso, eu já me proponho a concluir aqui com vocês, com a gente aqui nessa noite. Me parece que as várias passagens do código, do projeto, elas não dialogaram, tá? Elas não dialogaram com a jurisprudência, elas não dialogaram com o Código de Processo Civil e não dialogaram também em relação a outras passagens do próprio código, né? É possível a adoção da ideia de patrimônio mínimo como um fator de impenhorabilidade? É possível, tá? Não vejo problema, não vejo nenhuma inconstitucionalidade nisso. Eu só acho que a gente poderia ter uma redação um pouco mais precisa para algumas coisas. Eu mudaria o termo, usaria uma redação, uma técnica próxima do 833, falando que são impenhoráveis o patrimônio mínimo, e o que é considerado patrimônio mínimo? Patrimônio de afetação para garantir o mínimo existencial como família e tal, que é algo mais genérico. Mas depois eu falaria a pequena empresa ou microempresa, que é usada também como moradia da pessoa natural, de um dos sócios, do sócio administrador, que é coisa nesse sentido. Poderia estabelecer a impenhorabilidade de parcela do salário, mas eu acho que você botar um salário mínimo é pouco, tá? É pouco, né? Se a pessoa ganhar, por exemplo, dois salários mínimos, você só considerar que só um é impenhorável, isso é um pouco meio bizarro, imaginar dessa forma. Esses critérios objetivos que foram estabelecidos, eu não sei que não são tão objetivos assim, que eu não concordo muito. Eu acho a pequena propriedade rural, que até 4 módulos rurais, faz mais sentido para mim, como impenhorável, do que um módulo rural, tá? É, eu acho também que aquela restrição, a ideia de você criar a casa de morada como único imóvel também da pessoa, não é mais adequada do que a ideia do bem de família, que é um conceito que está consagrado dentro do nosso ordenamento. Eu não vejo por que abandonar a ideia do bem de família para instituir um elemento novo que poderia gerar mais incerteza, né? E eu acredito também que essas incongruências do 391A, principalmente com a parte do direito das coisas, isso poderia ser dialogado. Se você quer optar por a casa de morada, você não vai poder usar a ideia de bem de família. Se você quer manter a ideia de bem de família, que eu acho a mais adequada, você precisa mudar a redação do 391A. Tá? E era isso que eu programei para a gente poder falar no nosso encontro de hoje. Beleza? Obrigado, Atalá, obrigado, Marília, pela oportunidade. Deixa eu tirar o Muito compartilhamento. bem, muito bem. Como é que nós estamos de tempo, Silvano? Dá para abrir para perguntas, alguma coisa assim? Ou estamos Dá sim, se vocês quiserem. Eu sei que já passou 1 hora, né? Acabei falando demais, mas Não, que isso, foi ótimo. Para mim, muito esclarecedor aqui. Eu acho que deu para ter um panorama legal, assim, as dificuldades relacionadas e as incongruências da lei. Eu acho, eu costumo dizer assim, eu não tenho uma esperança de que o projeto vá avançar, né? Eu acho que o projeto é um projeto muito amplo e caso ele avance, a tramitação é longa. Mas acho que a gente vai ter muito espaço aí para dialogar no Congresso, né? E talvez
alguns pontos possam ser aprimorados ao longo da tramitação do projeto. Mas eu acho que essas suas reflexões vão ser muito importantes para esse momento. Vou passar a palavra para a Marília, enquanto eu pergunto se alguém tem alguma, alguma observação. É bom, em primeiro lugar, ressaltar aqui, né, que o professor Fábio colocou no chat, conseguiu dar uma parada no carro e escrever que continua procurador do Mato Grosso do Sul, que se lembra bem do professor Silvano, e corrigiu aqui que a orientadora dele foi a professora Silmara. E como ele fez o registro, eu estou aqui, né, usando não me otorgou procuração, mas como gestora estou aqui lendo a observação feita no chat. Antes, Gestão de negócio, exato, né? exato, me aqui arvorei para, independentemente da outorga, né, do mandato. Professora, assim, esse tema para mim é absolutamente fascinante, né? Na verdade, nós temos aqui, né, o professor Atala, que também tributário dessa corrente, né, do direito civil contemporâneo, e eu, a representante com os dois pés aqui do direito civil constitucional, evidentemente que com todas as, né, com todas as contenções necessárias, porque a gente reconhece que a partir de uma determinada quadra histórica dentro do direito civil, alguns abusos aconteceram, enfim, é necessário que a gente tenha, é, faça essa meia-culpa, não é? Mas eu, particularmente, quando o senhor falou, porque o movimento de despatrimonialização e repersonificação, eu acho que em momento algum o objetivo foi excluir o caráter patrimonial do direito civil, mas não somente dar uma nova moldura interpretativa, né, para as situações reguladas pelo Código Civil, né? O objetivo nunca foi excluir o caráter patrimonial, mas impor uma releitura funcionalizante. Funcionalizada é que é exatamente a proteção dessa dignidade, né? O imperativo categórico entra aqui exatamente para fazer a distinção entre coisas e pessoas, porque coisas têm preço, pessoas têm dignidade, e, portanto, insuscetíveis de avaliação pecuniária, não é? E essas pessoas como essa dignidade como um valor absoluto, incondicionado, enfim, toda aquela discussão da aplicação, né? E quando a gente vem, eu particularmente, né, como estudiosa de direito do consumidor, e a gente vem para a atualização do Código de Defesa do Consumidor com a questão do superendividamento, essa discussão do mínimo existencial ela é central, né, em todo esse arcabouço que trata da prevenção e tratamento do superendividamento, exatamente porque não existe esse conceito uníssono, né? Ao contrário, existe um debate extremamente vigoroso, muito intenso, com bons argumentos para todas as correntes, né? Mas que tentam estabelecer o que seria esse mínimo existencial, né? Nós tivemos recentemente uma palestra muito, muito, muito interessante aqui no IDP do professor, acho que Hugo Matei, professor está lá, se eu estiver falando o nome errado, me corrija, falando sobre o conceito de bem comum, que é exatamente assentado nessa noção desse olhar coletivo que essas discussões necessariamente demandam. Não é? Então, quando a gente fala da funcionalização de alguns debates dentro do direito civil, não significa que a gente tenha que buscar necessariamente no texto da Constituição alguma coisa que venha auxiliar a interpretação de questões para as quais o próprio Código Civil dá respostas. Mas, dentro de múltiplas possibilidades interpretativas, aquela que mais garanta a construção do projeto constitucional, que, a meu sentir, o professor Atala discorda, né? Mas que, na minha perspectiva, tem essa função solidarizante do início ao final do texto da Constituição e que impõe essa leitura solidarizante, né? Essa base ética na interpretação das relações de direito privado, no direito civil, que necessariamente vão caminhar para acompanhando a discussão do que seria um mínimo existencial, né? Quer dizer, é uma discussão que não deve levar em consideração a posição atomizada de um credor ou de um devedor, principalmente de um aspecto abstrato, mas levar em conta a concretude do sujeito, naquele caso concreto, aquele credor, aquele devedor, e em que circunstâncias é possível garantir um mínimo. Necessariamente também a gente tem que passar um pouquinho pela discussão de
de um conceito, sei lá, de justiça substantiva, não é? Porque não é possível você ter um exercício mínimo de cidadania e de interferência na vida coletiva se você não tem mínimos meios de garantia de uma existência digna, né? Se você não tem o que comer, como é que você vai discutir outros aspectos da vida coletiva? Né? Se você não tem onde morar, se você não tem o que calçar, se você não tem saúde, se seu filho não vai para a escola, como é que você vai dar o passo seguinte de discutir outras questões tão caras? Se a gente não tem esse olhar solidarizante, a mim me parece que a gente exclui essa massa de sujeitos, né? E eu acho que sim, é função do direito civil olhar para esse povo, né? E apresentar algum tipo de resposta, algum tipo de alento para dizer, olha, tudo bem, não é a função principal do direito civil, mas o direito civil, quando está tratando de patrimônio, precisa equalizar essas questões, porque senão a gente cria um direito civil elitista, né, para uma massa de pessoas, entendeu? Cujo patrimônio assegura aquele lugar de fala de estar ali, né, e exclui essa massa de pessoas. Então, tratar do mínimo existencial a partir dessa perspectiva solidarista, não é? E, de fato, encontrar caminhos para que a gente possa amarrar mais esse conceito, né? Então, eu acho que sim, o projeto precisa de ajustes, mas, assim, quando a gente fala de mínimo existencial, um dos grandes pilares no direito civil é justamente o conceito de empenhorabilidade, né? Então, assim, feitas essas digressões, né, eu queria assim que ouvi-lo, né, em relação a essa perspectiva, né? Quer dizer, como é que a gente exclui então esse olhar solidarizante e essa conotação do direito ao mínimo existencial como uma projeção da positivação no nosso ordenamento jurídico da proteção da dignidade da pessoa humana, que foi o que fez o nosso legislador, deixou de ser filosofia e virou norma. Como é que a gente projeta isso do ponto de vista concreto nas relações diárias, nos processos que a gente tem que julgar, nas causas que a gente tem que decidir, nas ações que a gente tem que ajuizar, enfim, né? Como é que a gente faz isso sem olhar, sem ter esse olhar mais ético, mais solidarizante, enfim. Era essa a minha provocação. Olha, foi muito massa, viu, professora Marília? Foi muito legal ouvi-la. O que eu comentei em relação a essa parte da despatrimonialização é porque eu vejo o Código Civil de uma maneira um pouco distinta. O Código Civil ele foi feito com uma ótica diferente do que a ótica que foi passada, o que pretendeu-se interpretar a partir do que a gente tem no texto de 2002. O texto de 2002, ele tem para mim, ele tem um valor que ele foi exposto pelo próprio Miguel Reale, quando ele fez aquele artigo dele, que foi uma palestra, se eu não me engano, na Escola Paulista de Letras Jurídicas, ou Escola Paulista de Letras, eu não sei, que é a visão geral do Código Civil, né, um texto que é fácil de encontrar. Ele falou que a ideia inicial do código era preservar no que fosse possível o Código de 16. E no que fosse mudar, ele usava os três princípios: a eticidade, a operabilidade e a socialidade. Então, a socialidade era um dos princípios que era usado para o que fosse mudar. Tá? Então, e ele não mudou tudo. Na verdade, ele preservou muita coisa. E a maioria das coisas que foram preservadas, para mim, é uma ideia da ideia de patrimonialidade, de patrimonialismo ainda. Tá? É, Quanto à inserção da ideia de patrimônio mínimo no projeto, eu não sou desfavorável. Eu sou completamente favorável. Eu só acho que ela está mal feita, tá? Eu acho que a redação está mal feita. Ela começa, ela começa com confusão legislativa. Eu acho que as pessoas poderiam escrever mais simples, né, nesse ponto. O Código de Processo ele é um código bem escrito, né? Ele começa nessa parte, ele fala, são impenhoráveis, dois pontos, e pronto. Bastava ele tentar usar essa técnica. Daí ele fala assim, ó, são impenhoráveis, dois pontos, inciso um, o patrimônio mínimo. Daí, se ele quiser conceituar, não precisava conceituar, mas se ele quiser conceituar, ele fala, patrimônio mínimo, aquele entendido como a garantia dos direitos sociais previstos na Constituição. Os direitos individuais e sociais, como moradia, lazer, tá. E poderia exemplificar. Poderia ser isso, inciso um. Inciso 2, é considerado patrimônio mínimo o bem de família.
o salário no valor superior àquele que serve para consignado. E ele poderia estabelecer de uma maneira um pouco mais técnica e mais simples ao objetivo, e não criar como se pretendeu criar. Minha crítica é a forma que foi feito, né? Como não a ideia de você prever o patrimônio mínimo, mas na forma de execução, tá? E, por exemplo, o conceito de empresa familiar, realmente eu não considero que é um conceito jurídico. É uma ideia, para mim é uma ideia etérea, né? O que é empresa familiar eu realmente não sei. O que isso tem de relevante, assim, para você juridicizar, para você dogmatizar, entendeu? Eu não consigo visualizar. Eu acho muito, muito amplo a ideia do que venha a ser empresa familiar. Eu acho melhor usar o critério objetivo na legislação, né? A Lei Complementar 123, se eu não me engano, que estabeleceu, acho que ela que estabeleceu a ideia a ideia do faturamento como um critério objetivo para enquadrar a microempresa em empresa de pequeno porte. Pô, usa esse critério, né? Não tem necessidade de você usar um conceito que vai gerar mais confusão do que solução, né? São essas as críticas que eu faço. E outra coisa, querer usar um conceito diferente de casa de morada. Porque assim, eu gosto de algumas coisas, assim, alguns conceitos que já são consolidados, né? Eu lembro que quando eu estava estudando a parte geral do Código Civil, a gente falava de domicílio, a gente falava morada, né? Estadia passageira, residência, morada habitual. Daí você ia para o domicílio voluntário, né? Da domicílio voluntário você botava lá o elemento objetivo, que era residência, e o elemento subjetivo, que era aquele caráter intencional daquele o animus manendi, né? A vontade de permanecer naquele determinado local. Então, quando você tinha esses conceitos bem determinados, fica fácil você identificar. Agora, casa de morada, eu não sei o que é isso. Casa é residência? Morada é estadia passageira, eu acho que não precisa ter. Você já tem um conceito no código e já tem um conceito na legislação civil extra-código, que é a ideia de bem de família, né? Então, não precisa inventar mais termos, né? Vamos trabalhar com os que a gente já tem, né? De uma maneira mais técnica, só isso, só. Mas a ideia do patrimônio mínimo eu não sou contra, não. Tem como a gente ser contra, né? A essa ideia, mas eu só acho que a técnica poderia ser um pouquinho mais trabalhada, melhor trabalhada, né? É só isso. Eu queria, antes de passar, tá lá, agradecer, professor, muitíssimo obrigada, viu? Eu ia dizer, assim, que, de fato, o professor tá lá ressaltou, mas foi muito didático, né? A forma como apresentou os problemas, as perplexidades, as incongruências, muito, 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 muito elucidativo. Muitíssimo obrigada, e meu obrigada pela resposta. Eu queria mencionar isso um pouco assim de história, talvez. Primeiro, assim, mostrar como, para quem não conhece, como era o professor Junqueira. O professor Junqueira era um professor mais dogmático, vamos colocar assim, mas ele não se furtava, a Silvana falou um pouco dele, ele não se furtava a dialogar com outros campos, né? Tanto com ética, com filosofia, biologia, o filho dele era biólogo, ele conversava muito com esse filho, e a partir daí ele traz conceitos nos textos dele. Mas o professor Junqueira também sempre convidava, nas bancas da Universidade de São Paulo, tanto o professor Tepedino quanto o professor Fachin, e o professor de Minas, Vilela, que sempre frequentavam a faculdade, embora nem sempre ele tivesse de acordo com eles, e as ideias eram sempre muito diversas. O livro do Fachin sobre patrimônio mínimo é um livro antigo já, assim como o livro de filiação, são dois livros excelentes. Depois disso, ele abraça de uma maneira mais enfática a ideia de direito civil constitucional. E eu, assim, muito modestamente, tento levar essa lição do professor Junqueira adiante, assim como eu sei que o Silvano de manter um diálogo de alto nível com todo mundo. E Marília também, obviamente. Não menciono Marília aqui, porque é amiga, mas não foi aluna do professor Junqueira. Então, a gente tem esse lado plural aqui da observação. O que me parece
interessante, e aí as minhas observações são observações de cunho estrutural e sistemático. Obviamente que todos nós somos preocupados com justiça social, preocupados com igualdade, com oportunidade, com justiça, com educação e com tudo. Com justiça distributiva, né, Marília, a gente discutiu muito aqui, mas talvez a nossa visão talvez possa ser dita da seguinte forma. Eu vejo muito mais o papel do direito civil como um papel residual quanto a mecanismos outros que devessem ser mais protetivos. Mesmo o tema da personificação ou da ressignificação do direito civil é uma apropriação de temas que estavam bem defendidos por outros ramos do direito. Quer dizer, então, por que nós precisamos, por exemplo, assumir uma função punitiva? Porque o direito penal não funciona? Em que termos não funciona? Né? Dignidade humana não estava bem protegida, ou vida não estava bem protegida pelo direito penal? Por quê? Em que termos e como podemos avançar? Mas eu acho que a gente padece um pouco de tudo é direito civil. Tudo é constitucional, tudo é direito civil, e a partir daí a gente mistura alhos com bugalhos e não consegue fazer bem nenhuma coisa nem outra. A gente discute muito, Silvano, eu e a professora Marília, mas as nossas sentenças são bem parecidas nas conclusões, por isso que a gente se sente à vontade também para discordar, que a gente sabe que é muito mais no plano teórico do que no plano prático. Mas a gente tem que lembrar, sobretudo para os mais jovens, que sempre houve uma grande resistência à penhorabilidade. No entanto, isso trazia uma dificuldade de mobilização de capital, sobretudo para os mais pobres. E foi proposta no governo Lula I a flexibilização da impenhorabilidade do bem de família. O presidente Lula vetou essa possibilidade, mas, ao mesmo tempo, facultou algo que antes não existia e que dá um contorno nessa proibição, que é a consignação de salário para a CLT e para funcionários públicos. Então, hoje, nós vemos muita gente endividada e com parte do salário consignado e, portanto, penhorado ou dado em garantia, às vezes com mecanismos mais draconianos do que a própria penhorabilidade de bens de família. Então, a gente se mantém muito conservador em uma área, mas extremamente liberal em outra área. Isso traz algumas incongruências, que é o que a gente vive aí, sobretudo com fraude de INSS, com essa coisa toda acontecendo, que é basicamente a gente é rígido na impenhorabilidade, aumenta, mas no final a pessoa está endividada. E a própria ideia de superendividamento nasce dessa descompasso, né, Marília? Talvez a gente pudesse ser um pouco mais harmonioso nos dois campos. Queria mencionar aqui que nós tivemos aqui observações do Luiz, que parabenizou a apresentação, dizendo que foi excelente. O Fábio Capucho, também agradecendo a professora Marília, que acompanhou só pelo áudio, mas mandando um abraço para a Marília e para o Silvano. E a Rebeca Tainá faz uma pergunta: o bem de família deve ser protegido em qualquer situação ou existem hipóteses em que seja justo permitir a penhora? O professor Silvano mencionou aqui, por exemplo, dívidas alimentares, mas vou deixar essa resposta aqui para o professor Silvano, indicando que a Rebeca fez a única pergunta, e depois dessa acho que a gente pode caminhar para o encerramento, para o professor Silvano poder comer alguma coisa aí também, né? Antes da próxima aula. Não, pior que eu vou direto, cara. Mas, ó, Tainá, na verdade, essa impenhorabilidade do bem de família, ela não é absoluta, né? Ela tem restrições, assim, ela tem avanço. Mas imaginar que você tenha, por exemplo, um débito de natureza tributária que foi gerado pelo próprio bem, né? Então, se você também for resolver voluntariamente deixar o bem de família e botar uma fiança nele, tem toda uma discussão sobre isso, se isso seria empenhorável ou não, né? Então, não é uma empenhorabilidade absoluta, não, o bem de família. Na verdade, eu tenho uma posição bem polêmica, viu, professora Marília e Tudo professora bem. Tala, sobre a empenhorabilidade, que
Não, mas é que eu estou falando, falando para vocês mesmo também e para a Tainá também. É que o CPC, quando ele estabeleceu uma espécie de arguição de impenhorabilidade para indisponibilidade de ativos financeiros, se eu não me engano, é no 854, estou falando de cabeça o artigo, acredito que seja esse, né? E ele fala que se você não se manifestar no prazo de 5 dias, aquele bem que estava indisponível, ele se torna penhorável, vamos dizer assim, né? Se torna penhora, ele é convertido em penhora, a indisponibilidade é convertida em penhora, ele permite que ele demonstra, na verdade, que a impenhorabilidade ela não é uma impenhorabilidade absoluta em nenhuma hipótese, porque se nem o salário, se você não alegar que ele é impenhorável no prazo de 5 dias, ele se torna penhorável. Então, para mim, as impenhorabilidades elas não são absolutas, em regra, tá? Então, elas vão admitir, elas vão comportar exceções, como quase tudo no direito. A gente tem poucas exceções no direito. Agora parece que vai ter mais, né? Com a previsão das qualificações absolutas no projeto de reforma, a gente vai talvez tenha mais situações em que não cabe exceção no direito civil, mas na situação atual eu lembro sempre de uma, né? Que é o artigo 1º do Código, que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Ponto. Essa é a que não admite exceção. Quase tudo depois eu vou ter uma ou outra exceção a essa regra geral. E isso acontece também com o bem de família. A gente tem várias, não é só uma, não. Tem várias exceções à impenhorabilidade desse tipo de bem. Muito bem, obrigado. Eu acho que lá, eu sugeri para a Rebeca dar uma olhadinha lá na lei, a lei fala expressamente, né? Os bens é impenhorável, as exceções, e tem várias exceções ali, está bem sistematizado. A senhora Marília quer fazer alguma observação final? Só agradecer ao professor Silvano, dizer que assim nós maltratamos ele hoje, né? Coisa veio sem comer. O professor Silvano, a gente costuma tratar muito bem os professores para que eles voltem reiteradamente, né, aqui para vir compartilhar conosco as suas inquietações, suas pesquisas, enfim. Então, não tome isso como regra. Da próxima vez a gente vai organizar melhor para que o senhor possa fazer a refeição antes e não ter que ficar nesse atropelo. Mas muitíssimo obrigada. Desejo que uma excelente aula, né, que é o próximo compromisso. E mais uma vez a palavra é só gratidão. Muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar conosco as suas reflexões a respeito. Tá? Muito produtivo mesmo a apresentação. Obrigado, pessoal. Até mais. Foi uma honra para mim. Tá? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Silvano. Um abraço. Tchau, tchau. Gente, um abraço a todos. Obrigado. Boa noite.